Olá, eu irei apresentar o trabalho O Sentido do Ensino Superior para Jovens Universitários, moradores de municípios da região metropolitana de Manaus. Esse trabalho foi elaborado e desenvolvido pela professora doutora Consolena Lopes Leitão e por mim, Letícia Cardoso dos Santos. A pesquisa, ela relata a trajetória de três jovens universitários oriundos de municípios que integram a região metropolitana de Manaus, como se deu o processo de ingressar na universidade pública, os desafios e conquistas durante o percurso. Vale ressaltar que os jovens, essa pesquisa foi realizada em 2020, então todos os três universitários estavam em momentos diferentes da graduação. Um estava no início, outro no meio e o outro já egresso pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Compreender a realidade e conhecer as peculiaridades da região amazônica é fundamental para que a gente possa contextualizar e conhecer de qual contexto esses estudantes vêm. E para Silva Filho, ele fala que não somente os fatores sociais, econômicos, culturais e pessoais influenciam na desistência do ensino superior, mas a dinâmica na qual a universidade trabalha interfere diretamente nessa realidade. Porque, por exemplo, na universidade é oferecido várias políticas públicas e até mesmo as políticas afirmativas para que essas pessoas entrem à universidade, mas é preciso que essas políticas também continuem durante a graduação, e foi isso que aconteceu. Todos os três usaram e tiveram acesso a essas políticas. O caminho metodológico escolhido foi a pesquisa de cunho descritivo qualitativo, e aí, devido à pandemia de Covid-19, que iniciou em 2020, as entrevistas foram realizadas de forma online, via plataforma, todos com termo de esclarecimento, todo com termo de consentimento livre, esclarecido, assinado e de ciência de todos os participantes da entrevista. As entrevistas eram realizadas com 5 perguntas norteadoras, e aí, a partir disso, se desenvolvia uma conversa para melhor compreender e entender de onde esses estudantes estavam falando e qual era a realidade deles. E aí foi utilizado diários de campo e as gravações com autorização de todos os participantes. A análise dos resultados se deu a partir da referência sócio-históricas, como também com autores em áreas de conhecimento de história e sociologia, para melhor abranger e entender tudo o que era trazido pelos participantes. E aí a gente começa falando sobre os resultados. O primeiro a ingressar no ensino superior e a realidade de ir e vir. Todos os entrevistados relataram ser os primeiros a ingressar em uma universidade pública ou com ensino superior nas suas famílias. Apenas um dos participantes tinha uma pessoa da família que já possuía o curso superior, mas era via uma faculdade privada. Então, ele seria o primeiro a vir de uma família que teria alguém graduando numa universidade pública. E aí todos os entrevistados citaram expectativas enquanto futuros profissionais com relação à contribuição da renda familiar. E aí um deles falou assim: uma forma de eu ter o meu diploma de ensino superior. Eu vou ser a primeira pessoa da minha família a ter o diploma, e isso é um ganho imenso. Então, as questões monetárias trazidas por todos foi fundamental, porque a família, eles se viam muito sendo ajudados dessa forma, para fazerem agora o ensino superior, e a família dando todo esse apoio monetário. E aí, no futuro, quando eles pudessem estar na profissão, eles devolverem como forma de agradecimento em dinheiro também e contribuir na renda familiar. O segundo ponto é a resiliência e a resistência e dificuldade no percurso acadêmico. Todos os entrevistados passaram por algum tipo de violência no decorrer da graduação. E essas violências foram tanto físicas quanto materiais, porque todos os estudantes faziam uso do transporte público coletivo. Então, em algum momento, eles foram furtados ou roubados. E aí, uma das entrevistadas era uma menina, então essa menina passou por violências sexuais. E aí, apenas uma era uma menina e todos os outros passaram por outros tipos de violência, como o graduando passou pela violência de ser assediado verbalmente por professores. E aí, dois dos entrevistados optaram por vir morar na capital, enquanto um realizava o percurso de sair do município para vir a Manaus, totalizando 6 horas de viagem. Então, os dois entrevistados que saíram das suas respectivas cidades para vir morar na capital tiveram uma mudança na estrutura familiar, porque a família precisava mandar o dinheiro para que eles se sustentassem aqui, e um desses estudantes saía do município, que é Iranduba, para vir para Manaus. Eram 6 horas diárias de viagem, 3 horas de ida, 3 horas na vinda. E aí esse estudante relata sobre como é que foi o descobrimento e como que era utilizado o transporte público em Manaus, coisa que ele não tinha acesso anteriormente. E aí é possível observar que os participantes demonstraram momentos de resiliência e resistência que viabilizaram a permanência na universidade. Apesar de toda a violência, de todos os problemas que eles tiveram durante a graduação, eles viam e se viam como resistência
e foram pessoas completamente resilientes, cada um com seu sofrimento, cada um com seu quadro, conseguiram ultrapassar essa parte e continuam na graduação, e o outro estudante já concluiu a graduação. E a gente fala das possibilidades de acesso e de se manter no espaço acadêmico. Todos os participantes também tiveram acesso a políticas públicas institucionais durante a graduação, para que pudesse dar continuidade e concluir o curso. Todos os 3 participantes demoraram em torno de 1 ano para ter acesso a toda e qualquer política de acesso, apenas as que eles tinham, eles só foram ter depois de 1 ano, porque eles não sabiam que eles teriam direito, por exemplo, ao auxílio moradia, que é oferecido pela universidade. Eles só foram ter ciência 1 ano após o início da graduação, e aí, após esse início da graduação, eles começaram pela bolsa de iniciação científica. E aí, a participação dos docentes interferiu de forma positiva e negativa. Todos os entrevistados falaram sobre algum mal-entendido, algum mal-estar causado por algum docente, mas que, de alguma forma, isso foi algo que interferiu. E aí, também de uma forma positiva, como, por exemplo, o estudante que precisava vir de Iranduba para Manaus. Uma das professoras abrigou ele para que facilitasse o acesso da universidade. Ele passou em torno de 1 mês na casa dessa professora, saindo completamente da esfera profissional. E aí, o apoio familiar foi essencial para que os universitários não desistissem. Todos os universitários tiveram esse apoio. E aí um dos estudantes fala: se eu chegar à graduação foi porque eles possibilitaram a mim e também pelas políticas afirmativas que lutas sociais mobilizaram. Novamente, o apoio familiar foi essencial para que eles se mantivessem, não só no sentido monetário, mas também no sentido de falar e conversar com esses estudantes sobre a importância da graduação. E aí, como considerações finais, conhecer esses contextos é o caminho para criar possibilidades e pensar em políticas públicas que sejam mais inclusivas e eficazes para o acesso e permanência desses alunos. Como, por exemplo, existem as políticas afirmativas para ingressar na faculdade, mas as políticas que precisam ter para a permanência na universidade ainda não são difundidas ou divulgadas ou de conhecimento de pessoas que acabaram de adentrar, o que acaba fazendo que aconteça a evasão entre pessoas pobres e negras seja muito mais alta, pessoas não brancas, perdão, seja muito mais altas e afete principalmente as pessoas com a renda mais baixa. E aí a importância da família nuclear extensa é essencial para a permanência e continuidade dessas pessoas dentro da universidade. A família nuclear extensa teve um papel fundamental na vida de todos. Em todos os momentos, todos puderam contar com a família e ter esse apoio familiar presente. E aí, os fatores de resiliência e resistência que os entrevistados demonstraram o fator primordial para a conclusão do curso. Esses fatores são fatores intrínsecos, então não é possível acessar eles de forma física, mas todos eles falaram e se representaram. Se eles estão hoje, todos os 3, exceto que já concluiu, mas todos os outros 2 ainda continuam na graduação, um hoje já está para se formar. Então, se eles chegaram até aqui, é um fator de resiliência e resistência deles. E aí a temática dessa pesquisa precisa ser ainda mais discutida, difundida e explorada dentro da própria universidade, porque a gente está falando da Universidade Federal do Amazonas, onde não há muitas pesquisas e artigos que falem ou abordem esse tema, e é interessante que a gente possa falar e conversar mais sobre esse tema. E essas foram as referências que foram utilizadas nesse trabalho. É isso, muito obrigada.